e de maneira especial, né? Batendo papo, contando história. E hoje a gente tem aqui como convidado, já falei no início do programa, Índio. Ele que é ex-atleta de futebol, atualmente treinador, né? Tá fora de campo, como é que tá a vida do Índio aí nesse meio do futebol, meu querido Índio? Mais uma vez, seja bem-vindo e agora sim, vamos bater esse papo. Obrigado. Realmente eu tô fora, foi uma opção minha, né? Desde 2013 eu iniciei a minha carreira como treinador no estado de Sergipe. Depois eu fui para Paraíba, trabalhei em praticamente 5 clubes na Paraíba, né? De primeira divisão, e participei também de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D, né, com alguns clubes lá. E decidi, no ano passado, eu decidi também abandonar a carreira de treinador. Carreira complicada, muito difícil, né, em relação a algumas divergências, em relação a muitos diretores, né, os cartolas do futebol. Cartolas do futebol. Eu sempre digo que os caras que estão de fora do futebol são aqueles caras que tentaram ser jogador e não conseguiram e de alguma maneira querem estar dentro do futebol de algum jeito. Então, uns são diretores, outros são presidente, outros são gerente. Uns fazem programa que nem eu. E aí você tem uma dificuldade muito grande, né? Eles te contratam, mas eles querem o comando, né? Então, principalmente, a gente está falando em relação a time de menor porte. Não estamos falando da elite do futebol brasileiro, né? Nós estamos falando de time de menor porte. Então, existe essa dificuldade. E eu sou um cara muito chato nessa questão. Se eu fui contratado para ser o treinador e eu estou treinando, é óbvio que eu sei quem que merece estar jogando. Não é nem merecimento, é a questão do treinamento. E às vezes você vai deixar um jogador que ele tem uma característica melhor do que o que está jogando para ele ser uma arma para um segundo tempo, para uma estratégia, para uma mudança de postura da equipe. E às vezes o dirigente não aceita isso. Aí vem com aquela conversa: rapaz, você não acha que é melhor fulano do que esse cara? Eu não quero falar nada, né? Isso aí é só uma opinião minha. Mas se tu perde o jogo, tu é mandado embora, né? Então eu fiquei muito desgastado a respeito disso, deixava a família em casa e saía para essas aventuras, uma aventura maravilhosa, adrenalina, como se você estivesse jogando. Mas eu resolvi abandonar o ano passado devido a esse tipo de problemas. Beleza, Índio. Então agora sim, Jefferson Matos. Você se sentiu estranho, né? Cadê? O cara não passou a bola pra mim? Agora eu vou passar assim a bola pra jogada que eu não preparei para entrar em campo. Tem que ter a surpresa, né? Eu criei um certo fantástico enredo para que você chegasse e chegasse bem. E por falar em surpresa, eu vou começar, né, com esse livro aqui. Tem tempo esse livro, viu? Josué Ferreira, né? Que legal. A Copa dos Meus Sonhos. Esse livro aqui conta a história. Quem me deu esse livro foi o Givaldo, lá do João Mafra, na época da pandemia, né? A gente fica em casa muitas vezes, aí acabei lendo o seu livro, né? Sua história. Esse livro foi lançado, eu acredito que em 2012. 2012, né? Olha e aí, aqui eu recomendo, né? Eu vou poder procurar. encontrar esse Vou livro procurar aqui. também. Vou procurar. E é muito bonita a história do Índio, e foi por isso que a gente fez questão de trazer o Índio aqui, porque além de ser um grande atleta, sempre foi um grande homem, grande caráter, grande família, sempre foi um cara que a gente conheceu à distância, mas o que nossos amigos falavam assim: rapaz, Índio é um cara correto, cara sério. Inclusive hoje Pingo até mandou uma mensagem pra mim, falou assim: rapaz, quando o Índio chegou no Flamengo, era um cara muito fechado, muito sério, mas um cara gente boa pra caramba. Mandou até um abraço pra você, o Pingo, né? Então, nosso início de programa, sempre a gente pergunta: Índio, eu já sei como foi que começou, mas conta como foi o seu início no futebol, quando você saiu do amador até chegar ao profissional e aí não rodou o mundo. Primeiro eu queria dizer aqui que eu vim morar em Feira de Santana em 88. Sou alagoano de Arapiraca e vim morar em Feira de Santana. Eu lembro como hoje, a gente chegou na época de micareta, né? Todo mundo Época boa. Época boa, mas agora, chegamos em cima de um caminhão, a família toda, mais de 12 pessoas, em cima de um caminhão de uma mudança. Meu pai de repente quis mudar para Feira de Santana, apesar que a gente não conhecia nada em Feira, mas ele quis essa cidade. Por alguns amigos falarem de Feira de Santana, que era boa, tinha muito emprego, e nós somos em 12 irmãos, então vamos trabalhar todo mundo, né? Eu sou o mais novo da turma. E quando eu cheguei aqui, eu tive uma surpresa, e eu sempre gostei de futebol, né? Sempre escutava na época de Jorge Cury, no rádio, não tinha TV na época, né? Então
aquela adrenalina toda. E eu vim morar em Feira de Santana. E quando eu morei em Feira de Santana, eu jogando no Amador, realmente, lá no Juventude, De né? Bira. De Bira. Comecei também lá na Baixada, do pessoal lá, lá perto de São Gonçalo, ali próximo. De Pereira. E eu era um atacante muito habilidoso, né? Eu era um atacante muito habilidoso, às vezes as pessoas brincam que não, mas por onde eu passei, eu fui artilheiro aqui no futebol amador. Você falou sobre a questão do amador, você não citou o nome da 18 do Forte lá na Rua Nova, mas tem Ia uma pessoa citar, que tá e agora ia dizer agora da 18 acompanhando Forte. aí, e vai falar, pô, esse cara não lembrou do meu time. Clubista. Clubista também, né? Romildo Rodrigues é clubista com 18 do Forte também. Também, poxa. Eu ia falar justamente que foi meu último clube amador antes de chegar ao Fluminense de Feira, né? Foi a 18 e aí eu tive um convite para fazer um teste no Fluminense de Feira de Santana e eu cheguei, eu lembro que foi no Feira 4, né? O teste que estava acontecendo e eu cheguei lá, eu e mais 3 amigos do Tomba, né? Nós fomos lá fazer o teste e quando eu cheguei lá, Dedéu e Jó são culpados por eu ter saído. Tá vendo aí, Dedéu? Dedéu e Jó são culpados por eu ter saído da posição de atacante. Quando eu cheguei lá, o treino já tinha começado. E eu vi os caras jogando e os caras estavam arrebentando. Pô, você falou, Eu olhei assim, eu falei, cara, os caras são bons e rápidos. Eu não tinha tanta rapidez. Eu tinha uma estatura boa, mas não era rápido. E os caras jogaram. E o professor Nadinho, né? Foi meu professor, foi quem colocou esse apelido, Índio, né? E o meu nome conhecido em Feira de Santana, Dué, né? No Amador, todo mundo Dué. E Naldinho olhou pra mim e falou assim, não, tu tem cara de índio, a partir de hoje você é índio. Batizou. E ficou, ele perguntou, você joga que posição? Aí eu falei assim, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, eu falei assim, eu sou zagueiro. Foi o lado que eu mais vi fragilidade dos zagueiros que estavam jogando. E aí eu comecei a jogar de zagueiro. E aí foi passando o tempo, fui relacionado, assinei contrato com o Fluminense. E aí começou a minha história no Fluminense, né? E logo em seguida, eu tive um episódio que eu fui embora para o Santa Cruz e eu já tinha assinado no Fluminense de Feira de Santana e eu cheguei no Santa Cruz, assinei também no Santa Cruz. E aí deu uma confusão porque eu estava prestes a ficar sem jogar, nem pelo Fluminense, nem pelo Santa Cruz, meu contrato ser suspenso. Porque eu tinha assinado em 2 clubes. Eu não tinha ciência do que estava acontecendo. Mandaram eu assinar no Fluminense, eu assinei. Mandaram assinar no Santa Cruz, eu também assinei. Não tinha nada de ciência daquilo. E foi aí onde entrou o Flamengo. Nessa situação toda entrou o Flamengo. E aí, Cachimbal, o finado Cachimbal, falou assim, vou te levar para o Flamengo fazer um teste. Eu falei, não, me leva para o Vasco. Eu não quero Flamengo. Não, vou te levar para o Flamengo. Não, mas eu sou vascaíno, eu quero o Vasco. E ele falou, não, tu vai para o Flamengo. E aí foi onde começou a minha trajetória. Fui para o Flamengo e aí foi onde o Flamengo resolveu toda a situação. Pagou uma quantia em dinheiro para o Santa Cruz e pagou, pela primeira vez na história, entrou em dinheiro em dólar para o Fluminense de Feira. Nessa época, né, eu lembro como hoje que foi pago 3 meses de salário de funcionário, de jogador, de tudo. Arrumou a casa. Arrumou a casa, né? E graças a Deus foi ali onde eu dei o meu primeiro pontapé inicial como jogador profissional, mas eu sou muito grato ao Fluminense de Feira, porque foi aqui onde tudo começou, onde me abriram as portas. Então, esse é meu início de carreira no futebol. É isso aí. Queria aproveitar, já que você está falando do Flamengo, porque realmente nesse trabalho de procurar antes sobre, né, o nosso entrevistado, consta como você iniciando a carreira no Fluminense, ou no Flamengo, né? Justamente por causa dessa divergência aqui. Mas, então, eu queria que você falasse sobre essa passagem, esse tempo que você ficou. Foram 2 anos, se não me engano, um pouco mais, né? E aí você ganhou títulos e teve lá no Flamengo, que acho que hoje é o sonho. A gente tem aqui em Feira de Santana um garotinho de 11 anos que acabou de ir pro Flamengo esses dias, né? O Marquinhos, filho do Marquinhos, e aí tá lá no Flamengo. Então a gente fica feliz quando a gente sabe dessas histórias. Então, queria que você falasse como foi esse tempo no Flamengo, chegar lá, essa mística que tem do Flamengo num período também, né? Muito forte também. E chegou no ano de 92, o Flamengo foi campeão brasileiro. Exatamente. Na realidade foi uma surpresa muito grande, né? Porque quando eu cheguei, o Flamengo tinha jogadores que eu tinha visto muito na televisão. Na época que eu cheguei no Flamengo tinha Renato Gaúcho, tinha Júnior Baiano, tinha o Júnior Maestro, né? Sim. Zinho, Paulo Nunes, Marcelinho. Eu cheguei numa época fantástica. E eu fiquei feliz quando eu cheguei. Eu fui fazer um teste no time de juniores, né? E o treinador era Sebastião Rocha.
E quando eu cheguei, que eu fiz esse primeiro teste, no segundo treino, eu já estava na diretoria, já na sala, no escritório, já assinando meu primeiro contrato. Né? Ele falou, nós vamos ficar aqui porque a tua situação está uma bagunça e nós vamos resolver a tua situação. Tu assinou em 2 clubes, tu vai assinar no terceiro, mas esse terceiro aqui é sério. Tu agora pode assinar tranquilo, né? E eu assinei. E aí, agora eu vou te falar uma coisa para vocês e para quem está nos assistindo. Eu sou vascaíno, mas eu vou revelar aqui uma coisa, que jogar no Flamengo é algo fantástico. É algo maravilhoso. Apesar da cobrança enorme, enorme. Você não tem ideia da cobrança o que é jogar no Flamengo, mas a adrenalina é muito gostosa. Você entrar em um Maracanã e você ver a torcida te aplaudindo, gritando o teu nome, aquela torcida o tempo inteiro, é muito bom. Mas também tem um lado, quando pega no pé, que sai de baixo. E também numa época que o Maracanã botava 100 mil pessoas, que não tinha esse formato de arena de hoje, né? Tinha geral, não, tinha aqueles personagens, né? A geral era mais emocionante. A geral era mais emocionante. Então eu quando tive essa oportunidade, e um lance uma situação que me chamou muita atenção foi no dia da morte do Senna. Uma semifinal, Flamengo e Vasco. E se eu não me engano, foi o Júnior Baiano que machucou. E aí, quem vai pro jogo? Índio. Falei, meu Deus do céu, contra o Vasco. Contra o meu Vasco. E aí, adivinha o que acontece? A gente jogava pelo empate. Quem fez o gol? Índio. Jardel empatou pro Vasco. E eu cheguei em casa, minha esposa flamenguista, toda feliz, né? E eu caí na cama e comecei a chorar porque eu tinha eliminado o Vasco. Essas são as coisas do futebol, você vê que fantástico, né? É verdade. Mas uma coisa tremenda. Mas no outro dia, quando eu abri os jornais, que eu vi aquela índio, não sei o quê, garoto, tal, de Alagoas, de Arapiraca, tal, aquilo te dá um ânimo, você fala assim, rapaz, você tá no clube certo, né? E foi algo fantástico na minha vida, né? Cheguei em 92, participei ainda do campeonato brasileiro. Sim. Joguei um jogo ainda. Então tá no currículo. Tá no currículo. Inclusive tá no título do Flamengo lá, os nomes dos atletas, e o meu tá lá. Foi um jogo, que eu fiz. Exatamente. Fiz um jogo e muito gratificante, muito gratificante. E o apoio que todo aquele pessoal, aqueles jogadores, Renato, Zinho, Júnior, é fantástico aquela. E tinha uma turma que era a turma dos mais novos, que era uma turma pesada. Paulo Nunes, Djalminha, Marcelinho. Essa era a turma menor. E os caras estavam lá em cima. Os caras eram grandões, né? Os caras tudo já vivido. O Gotardo, o Gilmar Goleiro, Charles Guerreiro, o Idemar, né? E depois nós Leonardo estava no time, não? Não. Leonardo já tinha saído. Lateral esquerdo era Piá. O time era Gilmar, Charles, Júnior Baiano, Gotardo, às vezes Rogério, Piá, aí tinha o Idemar, Júnior, Charles Guerreiro, lateral direito. Aí vinha Zinho, Gaúcho, cabeceava muito. Renato, né? Aí tinha a turminha, tinha o Júlio César, que era o Júlio César, o imperador, que tinha o cabelo longo, que saiu do futebol de Goiânia. E aí vinha essa turma, que era os reservas, né? Tinha o Nélio também. Então tinha uma seleção. Gilberto, né? Irmão de Gilberto. Tinha uma seleção, né? E aí times aí tranquilo. Isso. Então eu joguei 92, 93. Já foi um outro time que já veio o Casagrande. Já veio aí 94. Foi quando o Flamengo fez aquela mudança, que era o ano do centenário, fez aquela mudança, deixou só a molecada jogar, né? E nós disputamos um brasileiro, não fomos tão bem, né? A zaga era eu e o Gelson Baresi, né? Então eles usaram muito, o Sávio arrebentou, o Magno arrebentou. Sim. Tinha aqueles caras na frente que era muito forte, muito rápido, né? E depois daquele ano ali, 94, aconteceram mudanças, que aí o Flamengo mudou tudo para o ano de 95, que seria o ano do centenário, que era aquele ano que o time dos sonhos, né? O ataque dos sonhos. O ataque dos sonhos. E aí foi quando eu saí, eu e mais uma turma toda, saiu o Paulo Nunes, saiu o Djalminha, eu fui pro Guarani, Djalminha estava também no Guarani, Paulo Nunes saiu acho que se eu não me engano, pro Grêmio. Pro Grêmio. Então eles saíram emprestando todo mundo e trazendo uma turma nova, né?
Mas a minha passagem pelo Flamengo foi muito gratificante. Foi um clube que realmente me trouxe assim algo muito favorável em termos de emoção. Tá vendo aí, Diego? Já tá aí, ó, o nosso amigo Diego, que estava aqui há pouco com a gente, flamenguista, que quando o Flamengo ganha, ele faz 10 quilômetros. Ele pegou o vício do nosso amigo Nildo Rodrigues. Nildo, Quando perde, ele faz só alongamentos em casa. Apareceu hoje só porque o Flamengo Apareceu ganhou. hoje porque o Flamengo ganhou, exatamente. Agora aí, depois da final contra o Fluminense, né? A sua história aí, em tão pouco tempo aqui que a gente bateu um papo, de muitos desafios, né? Você saiu de uma origem, né, para uma cidade totalmente desconhecida, né, com tudo diferente. Você passou por esse processo de quase ficar sem jogar por conta de ter assinado o contrato com 2 times. Depois vem um Flamengo que surge na sua vida, né? Tudo muito rápido. Muito rápido. E assim, tudo, vamos dizer assim, degraus, né? Você conseguiu passar degraus Isso. sem de repente ser a sua intenção, que eu creio que não pensava em nada disso. Na realidade, eu atropelei. Não eu atropelei. Né? O futebol fez com que eu atropelasse algumas etapas. Eu nunca disputei uma Taça São Paulo, porque eu fui bicampeão de juniores. Mas eu só fazia o quê? Eu só descia para jogar. Eu ficava no profissional, treinando no profissional, só ia para o jogo. Então eu não vivia aquela expectativa de jogar uma Taça São Paulo, aquilo que todo jogador que está começando quer participar. Eu não tive. Até não tive não porque eu não queria, mas porque eu estava sendo utilizado no profissional. Com tão pouco tempo, com 17 anos, eu já estava no profissional. Entendeu? Então, eu não tive aquela oportunidade de dizer assim, eu tanto que queria disputar um Sul-Americano, uma Copa São Paulo, e nunca tive essa oportunidade. Mas era o seu sonho ser atleta de futebol? Porque assim, você... De chegar até... porque você veio aqui com a ideia de arrumar emprego, porque é uma área que, né, tinha mais emprego e tal, e chegou aqui do nada futebol. Mas esse foi sempre o meu sonho, até porque quando eu morava em Arapiraca, pra você ter uma ideia, eu era gandula. Então eu já estava dentro do campo. Eu já estava dentro do campo, eu já sentia aquela adrenalina toda ali, né? Então eu sempre sonhei. Esse foi o meu sonho de ser um jogador de futebol. Graças a Deus consegui. Jefferson Matos. Do Flamengo você foi pro Guarani. Como é que foi essa passagem no Guarani, depois indo pro Palmeiras, que é outra grande equipe do futebol brasileiro? No Guarani foi uma passagem muito rápida, né? Foi uma passagem rápida mas tinha um grande time também, que era Luizão, Amoroso, Djalminha, aquele time fera do Guarani. Que chegou em 8º lugar, chegou no Brasileiro. Aí, em seguida, depois do Guarani, eu fui negociado com a Parmalat. Mas não fui direto para a Parmalat, porque a Parmalat tinha 3 estágios nessa época. Primeiro estágio, Palmeiras aqui, né? Que era o maior escalão. Aí vinha o Juventude e depois o Parma. Então você passava primeiro pelo Juventude, como uma peneira no Juventude, para chegar do Palmeiras para o Parma. Né? Então eu cheguei no Juventude depois, e aonde para mim foi o clube que mais me projetou para o futebol, o Flamengo pela grandeza que é o clube, mas o Juventude foi o clube que eu tive maior sucesso em termos. Nós conseguimos um campeonato gaúcho em 98, coisa que em 58 anos, a 60 anos, que um clube do interior não conseguia, era só dupla Grenal, só os dois. E nós conseguimos parar o Inter, né, em pleno Beira-Rio, com 70, 80 mil torcedores, e depois veio a maior façanha do Juventude, né, que foi a Copa do Brasil. E você citou no Maracanã, eu tive o privilégio, até hoje saiu uma matéria semana passada, que foi o maior público até hoje de todas as Copas do Brasil. 101 mil pessoas no Maracanã. Não dá nem pra imaginar isso. Né? E ele conseguiu um feito inédito. Fez Givaldo, torcedor do Botafogo, torcer pelo Juventude. Foi verdade. Então o Juventude foi uma equipe que me revelou em termos assim de projeção, né? Passei pelo Flamengo e tudo. Jogar no Flamengo é coisa maravilhosa, mas o Juventude foi onde eu tive maior sequência, maior sucesso em relação à minha vida, à minha trajetória no futebol. Então você jogar no Maracanã. Eu não sabia que o Botafogo tinha tanto torcedor daquele jeito. Pois é, o Botafogo eu realmente... não sabia. Acho que pelo momento que o Botafogo passou algumas vezes, a gente às vezes não tem essa percepção. Exatamente. Mas eu estava conversando aqui em Feira de Santana mesmo, tem um monte de torcedor do Botafogo. Tem um colega de trabalho lá da Caixa, Edmilson,
que ele é Botafogo. Aí eu tava conversando e tem uma divisória assim. Aí eu falando, que eu não sei o que lá Botafogo. Ele, eu tô ouvindo aí, viu, Paulo Vitor? Eu tava falando o negócio do Botafogo. Aí eu falei, rapaz, o que é isso? Ele, não fala do meu Botafogo, não. E a galera é apaixonada mesmo pra o Givaldo aí ter torcido pra você, porque você mereceu de verdade, né? Verdade. Então foram 101 mil pagantes, né? Esses 1.000 pagantes eram da Juventude. A gente viu uma pequena partezinha verde e o restante do Maracanã tudo preto e branco, né? Então... E você era o capitão da equipe? Não, era o Flávio. Era o Flávio. Eu, nesses 2 jogos do Juventude, eu também tenho uma... nos 2 jogos, pela imprensa, pela mídia toda, nos 2 jogos eu fui o melhor jogador em campo, né? Ganhei todos os prêmios. Tanto eu como o Emerson, goleiro, né? Nós somos considerados... É o Emerson que passou por aqui, né? E aí você vê o Bebeto, né? Bebeto tava no Botafogo, Sérgio Manuel, eles tinham um baita de um time também. E eles precisavam de um gol só. Então imagina o sufoco que nós passamos, meu amigo. Só que essa campanha do Juventude, teve um jogo antes contra o Corinthians, se não me engano. O jogo mais emocionante. O mais emocionante foram 2 jogos, eu tenho isso como exemplo. O do Bahia. Primeiro jogo foi o Fluminense, que nós perdemos de 3-1 no Maracanã. E chegamos em Caxias, demos 6-0 nos caras. Nossa. 6-0 em Caxias do Sul. E o Bahia nós empatamos lá em Caxias do Sul, 2-2, gol de Wesley, e nós viemos para Fonte Nova. E nós ganhamos nos pênaltis. Foi aí que depois desse jogo o Emerson veio pro Bahia. O goleiro. E nós tiramos o Bahia aqui nos pênaltis, aquele jogo, uma loucura, empatamos aos 43 do segundo tempo. Mário Tilico empatou o jogo, e daí fomos pros pênaltis. E quando nós fomos pros pênaltis, o Emerson, eu até falei pro Emerson, tu vai pegar, porque ele tinha falhado no gol. Eu falei, mas tu vai pegar, tu vai se redimir agora. E graças a Deus se redimiu e a gente trilhou essa campanha aí na Copa do Brasil e conseguimos o título. Tem gente aí participando do chat que vai Tem pergunta? muita pergunta aqui no chat. Vamos começar aqui. Então, resumo. O da Silva Júnior, ele queria saber como foi sua passagem pelo Bahia de Feira, né? Porque a gente, aqui na cidade, tem visto, né, esse crescimento do Bahia de Feira, essa organização, mas isso tudo a gente percebe aqui mais do lado de fora, né? Então, acho que o da Silva Júnior quer saber mais como é lá dentro, se é realmente organizado, profissionalizado dessa forma, como a gente tem essa percepção aqui. Então, como foi sua passagem por lá e o que você tem a dizer assim sobre essa questão da organização do clube? Olha, eu comecei no Bahia de Feira logo no início, quando foi campeão baiano. Eu já estava no Bahia de Feira, Thiago me fez o convite para trabalhar, eu trabalhava nas divisões de base e era auxiliar no profissional. Então eu conheço o Bahia de Feira desde o seu início, né, com a gestão de Jodilto e Thiago, os caras extremamente organizados. Bahia de Feira, dos clubes que eu participei como treinador, né, para mim é o mais organizado em termos de estrutura. A estrutura dos caras são fantásticas, eles não fica a dever a ninguém em relação ao futebol. E eles têm uma situação que eu acho super profissional. O Bahia de Feira já é diferente. A cobrança é muito grande lá dentro, internamente. A gente viu isso aí não tem esse ano a gente viu o professor a cobrança é muito grande. Só que tem uma diferença. Ele te dá a oportunidade para trabalhar. Ele te deixa trabalhar. Essa é a diferença. Então, você vê, o treinador, se é em outro clube, já mandava embora. Ele disse não. Do jeito dele, do jeito da fala dele. Ele vai ter que tirar o time ele vai ter que tirar. A partir daí, o Bahia de Feira melhorou. Melhorou. Sabe? Então, o treinador de hoje, desse ano, quem é o treinador? É o mesmo. É o mesmo. Então, esse é o diferencial do Bahia de Feira. Eles dão condição de trabalho, mas ao mesmo tempo ele dá condição para o treinador trabalhar. Entendeu? Tranquilidade. Então, tranquilidade. Né? Hoje a gente acompanha muito na mídia esportiva aí, inclusive a imprensa, parte da imprensa tem culpa, né, com relação a isso. O treinador teve 3 derrotas, 4, tem que sair. Tem que sair. Então, assim, a filosofia do futebol brasileiro tem que mudar, principalmente nesse sentido. E aí a gente vê ao longo do tempo valorização de técnicos estrangeiros e que pode perder um bocado que ninguém fala nada. Entendeu? Inclusive o Paiva, né? Então, assim, tem que se analisar esses detalhes, porque... E aí, dando sequência aqui ao chat, né? O Diego William, né? Esse tá participando é fantástico. Aí. Legal demais ouvir o Índio falar. Lembro de quando eu tinha Nintendo. Ele jogava videogame e jogava com o máximo. Aí, ó, tá vendo? Já tem um fã até nos jogos. E o Diego William, eu tô velho, hein? O Diego William tem outra curiosidade também. É uma pessoa fantástica, um profissional de educação física, um profissional exemplar. E ele quase trabalhava com você.
porque uma época que você tava no Amadense, se não me engano, Isso. o Felipe França fez um convite pro Diego William e quase o Diego William ia trabalhar lá. Exatamente, Aí verdade. o Diego William hoje é um profissional de educação física, trabalha com uma coisa muito interessante que são as crianças, né? Com terapeuta, psicomotricidade. Então, um abraço pro meu amigo aí, Diego William. Eu ouvi hoje ele na rádio dando um show. Então, um abração aí, Diego. Quem é que tem mais aí? Não, Paulo? tem muita gente. Tem uma pergunta aqui interessante, perguntando se você chegou a jogar com o Nengo no Fluminense ou se não foram a mesma. Sim, Chegou, né? Na realidade, eu mais assistia ele, né? Que eu era do juniores e ele já estava no profissional. E o que a gente estava falando aqui antes, né? Do programa, é que eu nunca vi um meia tão habilidoso, com tanta característica diferenciada como o Nengo. Hoje não se vê mais no futebol um meia como ele. Felizmente, né? O futebol de antigamente a gente tinha muitas dificuldades, né? E o Nego era um jogador um pouquinho estourado, né? Um pouquinho. Acima da média, mas... O índio é elegante demais, um pouquinho. Ele veio pro programa aqui na estreia, mesmo falou, eu era estourado mesmo, eu falava, eu vou resolver lá e tal. Mas era acima da média. Muito. Era acima da E média. aproveitando falar de Nengo, queria agradecer, né, ao Zé Coió pela matéria que fez com o nosso programa, né? É verdade. De estreia, fez uma matéria de uma página do programa, da história do programa Fogo no Esporte. Então, muito obrigado aí, o Zé Coió, que é o pai do Nengo. É isso aí. E aí, o que tem de novo com relação a perguntas aí? Tem mais aqui, tem muita Tem coisa muita gente legal participando muita aqui. gente Manda um querendo abraço saber. para todo mundo. Como é que tá o desafio dos likes aí, meu querido Paulo Schitter? Vamos ver Só os tem likes. 25? Não, Mas vai chegar daqui a pouco. Tem Tá que no- chegar no mínimo a vai- 60 hoje aí. Vamos ser E o pior é que modestos. tem um monte de gente, tem mais gente tá. assistindo simultaneamente. Por favor, vocês que estão assistindo aí, levanta o número de likes aí, por favor. Se inscreve no canal também. Se inscreve, compartilha com a sua galera, que é muito importante pra Eu gente. queria só fazer mais uma pergunta aqui ao Índio, né? Você também teve uma passagem internacional. Você jogou no futebol de Israel. Como é que foi essa passagem, jogar em outro país? Né, que acho que também marcou na sua carreira essa passagem. Marcou, foi muito importante. Mas principalmente na parte espiritual, né? Todo mundo assim, foi Israel, a terra lá de Jesus, Terra essas Santa, coisas, a Terra Santa. Então foi muito bom. Eu tava no Vitória, né? Quando eu recebi o convite, a proposta. E eu fiquei assim, meio assim, eu falei, Israel não tem futebol, só vejo passar em bomba, guerra, essas coisas. Como é que tem futebol? Os caras falam, tem futebol sim. E para mim foi uma experiência muito grande, né? Uma experiência ótima. Foram 3 temporadas, né? No Beitar Jerusalém. Beitar Jerusalém é um Flamengo aqui, um Corinthians, a torcida muito exigente. Né? E durante esses 3 anos que eu passei lá, não consegui título nenhum. Mas foi uma passagem maravilhosa e até hoje as pessoas me ligam, conversam comigo. Inclusive, eu tenho um filho que foi alfabetizado lá, né? Em Israel, e hoje ele é professor de hebraico aqui em Feira. Olha só, legal. Ele é professor de hebraico, então foi uma passagem que me trouxe muitas coisas boas, principalmente na cultura, né? A cultura é muito, muito interessante. Tem uma pergunta especial aqui do nosso correspondente Amaral Amaral Filho. Filho. Eu fiquei com saudade agora daquela vinheta. Correspondente Amaral Filho. Ele tá aí acompanhando o programa e ele mandou uma pergunta muito interessante aqui pra você. Na época que você jogou, Índio, o dinheiro era menos, né, do que hoje. Hoje em dia, né, são salários exorbitantes. Né? Então, na época que você jogou, o dinheiro era menor. Mas tinha muito futebol, né? Os jogadores se dedicavam de uma forma, acho que diferente. Hoje eu acho que os jogadores, né, acho que o Amaral também traz isso, os jogadores têm mais condições, têm mais suporte, mas às vezes não entregam tanto. Então ele pergunta exatamente isso. Você acredita que esse tanto de dinheiro que rola no futebol hoje atrapalha e aí faz com que o jogador se acomode, ou então pense só no dinheiro e não tenha, às vezes, uma fidelidade, uma lealdade ao clube, né, à profissão em si? Olha, Amaral, primeiramente, boa noite. Um prazer. Eu acho que, na minha época, existia mesmo a questão do futebol, existia mesmo a questão da paixão. É tanto que para ir para o Flamengo você viu que eu queria ir para o Vasco. E quando você chega em um ambiente do futebol de antigamente, você começa a entender e ver que você joga realmente por amor. Por amor. Até o próprio torcedor, ele ia mais ao estádio. Sem dúvida. Porque ele próprio enxergava essa lealdade do atleta com o clube. Com o clube. O comprometimento. Coisa que hoje em dia você não enxerga mais. Você não consegue ver. É tanto que eu digo que naquela época existiam as luvas, existiam os 15%. Eu fui um jogador que passei por 10 clubes.
mas nunca peguei 15%, nunca fui vendido. Só deixavam terminar meu contrato, eu nunca fui vendido. Mas cheguei a passar por grandes clubes e revelar uma coisa para vocês. Meu maior salário chegou a 25 mil, que foi no Palmeiras, né? 25 mil. Não era aquele dinheiro, a gente tinha um Alex, tinha um Euler, tinha um César Sampaio, que ganhava bem mais. Mas eu tive muita dificuldade em relação a essa questão financeira por causa de empresários. Eu fui lesado por 2, né? Fui lesado por 2, e aí entrou aquela questão da desconfiança e tudo, mas respondendo a pergunta do Amaral, é muito dinheiro hoje. Você vê hoje, na minha época, você vê zagueiros. Eu acredito que na Série B não tenha nenhum jogador que ganha 25 mil. É acima de 25 mil. É verdade. É acima de 25 mil. Garotos aí já fazem Contratos, profissional com salários... Meu primeiro contrato no Flamengo, eu comprei uma coisa que eu sempre quis. Uma geladeira para meus pais. Meu primeiro contrato. Olha só. Né? Então hoje você faz no primeiro contrato, você pega um carrão. Um carrão, uma casa. Uma casa, um casarão, né? Então é muito difícil hoje. É óbvio que eu vou revelar para vocês, eu deixei de ir para o Real Madrid. Eu deixei de ir. Na época, Sávio e o outro jogador que o Real Madrid tinha interesse era eu. Mas eu não quis sair do Flamengo. Eu falei que eu ia esperar mais um ano. Entendeu? Então, se fosse a questão financeira, eu teria ido. E aí Mas... se explica hoje a questão de muitos atletas. O torcedor ele critica muitos atletas. Mas esse bastidor que você está contando aí, ao longo do tempo, os atletas foram entendendo, eu preciso trabalhar de maneira profissional aqui. Exatamente. Não dá para ter o sentimento Só. Porque Exatamente. eu vou ser prejudicado. Isso. Então, assim, hoje E a a gente carreira vê- é curta, e a né? carreira é curta, a carreira é curta. O Edmundo também relata isso, né? Que ele teve a oportunidade de ir, também ficou assim, titubeou e não foi, acabou. Então, às vezes, hoje ele segura, deve se arrepender. eu gosto do meu time aqui, não, vou ficar por aqui. Mas aí deixa, de repente, ou compromete, na verdade, o futuro. Exatamente. A gente tem que pensar na carreira profissional. É uma profissão. É. Se você recebe uma remuneração maior e você acha que aquilo vai te satisfazer. Agora eu vejo assim, da seguinte maneira também. Né? Você tem que saber o comportamento e tem que saber que se você vai para clubes A ou B, você tem que ser profissional. Sim. Porque é outra coisa que eu vejo no futebol, é essa questão. O cara vai para ganhar milhões na China. Chega lá e ele diz assim, não me adaptei com a comida. Mas ele já pegou uma bolada. Ele sabia Você que tá a comida entendendo? era Ele isso. sabia que era daquele jeito. Eu vi um caso interessante, hoje uma entrevista de Cristiano Ronaldo, ele tava falando, vocês estão subestimando muito o futebol árabe, eu tô lá e eu tô vendo, né? Então assim, a defesa dele, né, da escolha, porque ele saiu do United, da maneira que saiu, mas o que ele tava querendo dizer é o seguinte, vocês têm que conhecer. Eu fui lá, eu sou um jogador consagrado, mas eu fui lá e eu tô vendo. Eu não vou dizer que é uma Premier League, mas é um campeonato de muita qualidade, porque realmente existem jogadores que estão lá no futebol árabe de muita qualidade. Tem o Petros, tem o Talisca, tem Exato. no próprio time do Cristiano Ronaldo tem o Luiz Gustavo, que é jogador de seleção. Então, às vezes, agora a gente tem mais a oportunidade de conhecer e de ver o que é que tá acontecendo lá fora, né? Então, eu achei interessante essa forma como o Cristiano Ronaldo falou, vocês estão falando aí como se eu tivesse decadente, por isso que eu fui para a Arábia. Não, o campeonato lá é bom. E o dinheiro também. Pois O dinheiro melhor ainda, né? Pois é. Tem uma galera aqui, né? Esse aqui é muito engraçado, viu? Índio tem cara de flamenguista nato. Você mudou isso, Índio? Você é Ascarinha. Isso aí não é Diego que escreveu isso, não? Eu gosto do Flamengo. Tá aqui eu gosto. Sérgio do Azevedo. É porque ele é flamenguista. Eu gosto do Flamengo, eu gosto. É porque assim, a história dele começou, né? Não, ele tem uma identificação com o Tem uma Flamengo. identificação. E com o acaba Fluminense de criando. Feira também, não pode esquecer Também. do Fluminense. Esquerda do meu Fluminense. Só jogou em time grande, Fluminense, Flamengo, meu Palmeiras. Pois é. O Duiarte também aqui parabeniza o Índio, fala que já entrevistou você aí, lá na Arena Cajueiro, né? Isso. E a satisfação, ele fala aqui sobre a satisfação dele em ter te entrevistado. Tem mais alguma pergunta aí, meu querido? Tem pergunta. Tem aqui do da Silva Júnior. A gente já falou, né, sobre o Bahia de Feira. O Dui que você falou aí, né? O Dui pergunta se você é contemporâneo também do Val Baiano, que também jogou no Flamengo. Não, o Val só joguei contra. Contra né? o Val. Era o atacante, né? Fala em jogar com qual foi o atacante que lhe deu mais trabalho no futebol? Edmundo. 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 Ia pra dentro.
não tinha medo. O norte Você batia, ele dava uma, você batia duas, ele dava três. Então, era o mais O chato. animal era Verdade. Então, galera, compartilha aí com o link do programa para seus contatos, para que a galera vá chegando aí, vai deixando o like. O desafio, como é que tá? Vamos ver como é que 30 likes. Então falta ainda, tá faltando. Ah, tô Vai falando do chegar programa, lá. tá na metade do Eu tô programa. entendendo. né? Tem umas 50 É, pessoas assistindo, só entendeu. O acompanhando, povo tá com preguiça de dar tá like. com preguiça Gente, de dê o like, apertar ajude o a gente dedinho. aí. É um curtir, é um joinha. Índio, sobre títulos, né? Como é que foi a questão de títulos, né? Na sua carreira aí futebolística. Olha, eu conquistei o Campeonato Brasileiro, né? Pelo Flamengo. E depois conquistei alguns torneios com o Flamengo, o próprio Flamengo. E também aí veio o Juventude, que foi a questão campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Fui campeão torneio Rio-São Paulo pelo Palmeiras no ano de 2000. Joguei pouco no Palmeiras, né, devido às cobranças muito grandes no Palmeiras. É um dos clubes É que... mais do que do Flamengo? Foi mais em termos de cobrança pessoal, né? Uhum. No Palmeiras eu fui ameaçado de morte. Palmeiras eu tive que ir embora do Palmeiras, né? Que ligaram para minha casa, falaram com minha esposa, que sabiam onde meus filhos estudavam. E virou uma perseguição enorme, né? Aí a gente fala da questão do torcedor, né? Às vezes o torcedor não sabe que nós estamos ali dentro do nosso trabalho, fazendo de tudo para as coisas acontecerem certas. Infelizmente nós fomos jogar na Bolívia contra o The Strong pela Libertadores e eu acabei fazendo um gol contra. E na volta ao Brasil, em São Paulo, a torcida estava me esperando e teve aquela confusão toda. E depois daquele dia eu não consegui mais jogar. Não consegui mais jogar pelas ameaças, não tinha mais cabeça para jogar. Eu ia viajar, deixava minha família em casa e ficava preocupado com isso. Esse ano foi qual? Ano de 2000. 2000. Aí, então, aquele jogo do Mercosul do 4x3, você já tinha saído? Já tinha saído. Já tinha saído, né? Saí. Aquele jogo ali, eles enlouqueceram de vez. O time bota 3x0, toma 4x3 no final. Aquele eu tinha saído. Tem muita história, viu? O programa, pô, o tempo tá curto pra gente, Tá né? chegando, Tempo mas- voa. mas Tá chegando eu ao tenho- fim. eu tenho uma historinha que eu deixei pro final. Eu falei com ele que eu ia contar essa história. Que vocês falam que eu nunca joguei em lugar nenhum. Uma vez eu joguei contra índio. Agora, eu vou 15 aproveitar, anos, 16 anos. vou aproveitar aqui porque o Antão, ele fala aqui que o sonho dele era ver índio marcando o Jefferson. Marcando o O Jefferson. Antão mandou essa Mas só que mensagem quando eu aqui. joguei contra ele, ele era atacante. Né? Ah, Você jogou numa portuguesa lá do Sérgio Carneiro. Sérgio Carneiro. Isso. Aí foi um torneio, foi 2x2 a final. Ele fez 2 gols contra a gente e eu fiz um gol, né? olha, rapaz. Só que, só que o que aconteceu? Foi pros pênaltis. Quem perdeu o pênalti? Eu. Mas você tem que entender que o cara, índio bateu esse pênalti nesse jogo, lembra? Bateu e fez. Bateu, fez. Você teve a chance de se Mas consagrar, né? Pois é, rapaz. O cara bate, faz o gol do jogo e vai inventar bater pênalti. Não, quando o cara fala, não, tem uma câmera aqui, rapaz. Tem que Quem me levou foi Dionísio, filho do Isso, grande Dionísio. Ó, Jefferson Matos do fundo do Tá baú, vendo? tá vendo aí? E aí, nessa época, assim, foi a primeira vez que eu vi índio, era chamado de Dué na época. E eu falei, rapaz, que cara pra jogar bola é esse? Aí eu ficava assim, porra, como é que o cara joga tanto assim, rapaz? Depois eu fui ver, ele já tava no Fluminense, sabe, foi o Flamengo. E aí a gente acompanhou a carreira dele de perto, porque acaba virando fã do jogador, eu torço pela pessoa do índio, né? E graças a Deus ele conseguiu sucesso na carreira dele, né? E tá aí seguindo aí com família, né? Tranquilamente. Isso. Mas assim, teve essa história, também teve outra, que aí eu me saí melhor. Torneio início lá no Vietnã. Eu jogando pelo Rio de Contas, ele pelo Juventude, e aí eu fui campeão. Não foi em cima dele, que o time dele foi eliminado, mas ele disputou o campeonato perdeu. A gente vai marcar outro jogo agora de veterano, eu vou jogar de zagueiro e ele de atacante. Tá nessa oportunidade aí. O Tá? foco no esporte vai estar lá, a gente vai ter que comprar Aí umas eu vou ter câmeras, que- umas coisas que vai ter que ter câmera o tempo todo. Aí eu vou ter que chegar junto, né? Vamos jogar muito de atacante. É isso aí, mas a Índio, gente tem que agradecer, né, por essa presença do índio aqui. Com certeza. Essa entrevista fantástica, assim. Infelizmente falta tempo pra gente ouvir, porque certamente teria muito mais a ouvir do índio. Então a gente só tem realmente a agradecer. A resenha foi Que muito- oportunidade muito boa, maravilhosa. Não, a gente vai ter que marcar entrevista com o Índio. Parte 2. Parte 2. E Isso. aí a gente vai contar mais histórias. Contar o restante do livro. O restante aqui, ó. do livro, E- tem e- muita coisa. Mostrar de novo aqui o livro, ó. Quem puder encontrar o livro, né? Eu acho que não vai encontrar Não, mais não, mas eu aqui me comprometo de dar para toda pessoal aqui da mesa, presente feliz. aqui. Pronto aí, ó. Vou te entregar e você entrega o pessoal. Pronto. Esse livro aqui é fantástico, pessoal.
você conhece um pouquinho da história de Índio, você percebe o caráter que esse cara tem. Então, recomendo a leitura do livro aqui. E de superação. A Copa né? dos Meus Sonhos. De superação. Aí superação. Porque assim, o que ele contou aqui no início já deu para imaginar Não, o que ele passou e assim, hoje ele pode contar com muita alegria de tudo que ele passou e hoje está aqui muito bem, graças a Deus. Então, Índio, mais uma vez agradecer a sua, né, participação aqui com a gente e não vai faltar oportunidade para a gente bater novamente um papo, não. Olha, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. É bom sempre essas resenhas. Eu estava até com saudade dessa resenha. Eu queria mandar um abraço também pro Pedro, que é o meu... A gente tá com um projeto, uma escola de futebol lá próximo a Jaíba, né? E mandar um abraço pro Pedro, que é um pioneiro. Foi ele quem nos abriu essa oportunidade para a gente estar fazendo um trabalho lá. Então, como eu te disse, parei de ser treinador, mas tô lá nessa... Saiu do futebol, mas o futebol não saiu de você. Não sai, né? Então tô lá, mandar um abraço pro Pedro e todos os alunos lá, que tem uma galera lá que tá assistindo aí, né? E dizer que é muito gratificante ter participado do programa. Parabéns pelo programa, parabéns pelo que vocês apresentam, né? Aqui, agora, te parabenizar. Eu tava procurando, que tu tava lendo no início tudo aquilo que ele tinha. Eu tava procurando e ele não tinha texto nenhum. E ele só aqui soltando. O HD dele é o maior que tudo. Não existe, não. Parabéns a todos. E o programa também tá de parabéns. E se quiser continuar com a gente... a gente vai bater um papo, vai trazer coisa do tipo, pode ir até o final com a gente. Eu tenho um compromisso que eu te falei, vou pegar a minha filha, que eu deixei ali na igreja, ela tá na igreja, vou pegar ela. Mas passarei a acompanhar a partir de hoje. Pode acompanhar. A gente fica feliz.